Olá pessoal, boa noite! Voltamos aqui para o nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda semana, né? Aqui no Instagram, toda quarta-feira, agora num horário novo, às 19 horas. E a gente está se encontrando aqui para o nosso Clube do Livro TDAH, onde a gente está lendo esse livro aqui juntas, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, do Dr. Clay Britz. E a gente está no nosso capítulo 7. Então, a nossa sexta live, a gente está falando do capítulo 7, vai falar, né, do capítulo 7 hoje. E a gente vai ler esse livro todas juntas até dezembro, onde a gente vai falar sobre tudo sobre TDAH, tudo que você precisa saber sobre TDAH, desde a suspeita até o diagnóstico e depois o tratamento, inclusão, TDAH na vida adulta, enfim, direitos do TDAH, tudo a gente vai falar aqui no nosso Clube do Livro TDAH, que vai até dezembro. O cronograma tá aqui no feed do meu Instagram, depois é só você ir lá e acompanhar, mas as nossas lives acontecem toda quarta-feira, 19 horas, a não ser que tenha algum problema, né? Eu preciso trocar o dia, tá bom? Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre o capítulo 7, que é o capítulo onde a gente vai abordar o tratamento baseado em evidência científica, o tratamento padrão ouro, aquilo que é o mais indicado para crianças e adolescentes e adultos com TDAH. Em especial, a gente vai falar da medicação. Claro que eu não vou entrar muito a fundo na questão da medicação, porque eu não sou médica, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da medicação, vai tirar algumas dúvidas aqui, e também vai derrubar alguns mitos, né? Eu acho que esse livro é bem legal, porque além dele ser uma linguagem acessível, né, para os pais poderem entender mais sobre TDAH baseado em ciência, mas também ele traz aí algumas informações que vão tirando dúvidas e também quebrando alguns mitos que envolvem, caiu aqui, que envolve o TDAH. Então, eu acho bem importante a gente falar sobre esses temas, né, principalmente sobre a medicação. Peraí, pessoal, tá caindo aqui. Principalmente sobre medicação, porque é um tema que muitos pais têm dúvidas, têm receio, né, tem medo da questão da medicação, tem muitos mitos envolvidos. Se a gente for pesquisar na internet sobre medicação para o TDAH, a gente vai ver muita coisa sendo dita, né, e que não tem validade científica, né, que na verdade são mitos e que a gente precisa desmistificar isso, tá? Então, o tema de hoje é tratamento baseado em evidência, mas a gente vai dar um enfoque maior na questão da medicação, porque os outros dois eixos que trata, né, que inclui, né, no tratamento, a gente falou na semana passada. Então, se você perdeu alguma live do nosso Clube do Livro, é só você ir aqui no feed do meu Instagram, tem lá as lives gravadas, tá? Nós estamos na sexta live, capítulo 7, e também no meu canal do YouTube tem todas as lives gravadas lá no meu canal do YouTube para você poder assistir quantas vezes você quiser e tirar todas as suas dúvidas. Só para reforçar aqui, enquanto o pessoal está entrando, nós estamos lendo esse livro aqui, ó. Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, do Dr. Clay Britz. Dr. Clay Britz é um especialista em TDAH. Infelizmente, ele faleceu agora há pouco tempo, mas ele deixou um legado muito grande. Inclusive, foi o primeiro curso que eu fiz de TDAH para atendimento clínico, foi com ele. Então, as primeiras aprendizagens aí mais significativas de TDAH eu aprendi com ele. E esse livro ele lançou, e é um livro que traz tudo que você precisa saber sobre TDAH numa linguagem fácil, acessível, porque é um livro criado para pais, né? Então tem uma linguagem super simples, mas com embasamento científico, tudo baseado em ciência e formação de qualidade. Então a gente está lendo esse livro, a gente começou, né? Cada semana a gente está lendo um capítulo. Quem tem um livro em casa, né, vai lendo em casa o capítulo e vem para cá tirar dúvidas e vem para cá conversar comigo sobre o capítulo. E quem não tem o livro, vem para cá para a live também, para a gente poder bater um papo, né? E eu vou explicar para vocês, vou trazer aqui o resumo do capítulo para vocês e tirar as dúvidas, tá bom? Então, fique à vontade para deixar seu comentário, fazer sua pergunta, interagir, porque o nosso Papo de Mãe TDAH é pra gente interagir, é pra gente bater papo, pra gente conversar, ok?
Então vamos começar, né? Porque o tempo voa, quando a gente vê já tá lá 1 hora de live e a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então nós estamos no capítulo 7, que é o capítulo que fala sobre o tratamento baseado em evidências científicas. Esse capítulo, ele complementa o capítulo anterior, o capítulo da semana passada que a gente leu, que é o capítulo que fala sobre tratamento, né? Os tratamentos mais eficientes para o TDAH, né? O que fazer depois do diagnóstico? O que fazer depois do diagnóstico tem a ver com tratamento. E a gente falou na semana passada quais são os tratamentos que são que a gente chama de tratamento padrão ouro, né? O tratamento que tem maior evidência científica para crianças, né, adolescentes e adultos com TDAH. E a gente falou sobre isso na semana passada e é legal a gente trazer isso, porque muitas vezes os pais de crianças com TDAH recebem o diagnóstico, tem lá o laudo, mas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, né? Qual caminho seguir, o que faz depois que tem o diagnóstico. Porque não é só a gente pegar aquele papelzinho e levar na escola e a escola, então agora a escola vai fazer um trabalho diferenciado e tá tudo certo. Não, não é só isso. A criança precisa de tratamento. O TDAH é um transtorno que se torna crônico quando não tem tratamento e ele traz uma série de prejuízos que vão se intensificando com o passar do tempo, caso essa criança, né, essa pessoa, não passe pelo tratamento. E o tratamento, ao longo de todos esses anos, né, que a gente vem estudando sobre TDAH, no mundo inteiro, ele tem algumas evidências científicas do que realmente funciona, né? Do que dá certo, né? Do que traz resultado para a criança ou adolescente com TDAH. E eu vou mostrar aqui para vocês os 3 pilares do tratamento padrão ouro, do tratamento eficiente para TDAH. Tudo que foge disso aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente tem que pensar 2 vezes, porque assim, existem algumas terapias, além do que eu vou mostrar para vocês, que são importantes para o TDAH, sim, como por exemplo, fonoaudiologia, psicopedagogia, que são tratamentos, terapia ocupacional, psicomotricidade, são terapias importantes para as crianças com TDAH, mas não para todas as crianças. Então, por exemplo, crianças que têm problemas na aprendizagem, dificuldade na aprendizagem, elas muitas vezes vão precisar do atendimento com o psicopedagogo, que é o especialista em aprendizagem. Então, se a criança tem algum problema, ela vai precisar do psicopedagogo, mas se ela não tem problemas relacionados à aprendizagem, ela não vai precisar. Então, essas terapias, né, de fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, todas essas terapias, elas são importantes para alguns casos, quando a criança precisa. Então, não são todas as crianças com TDAH que vão precisar. Agora, existem 3 pilares, 3 eixos do tratamento que são indispensáveis para todas as crianças, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles rapidinho. E a gente vai focar em um deles hoje, porque os outros 2 a gente já falou na semana passada e a live tá gravada aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube também. Então, eu vou tirar aqui o celular para mostrar para vocês uma imagem para ficar mais fácil para eu explicar, tá? Então, o tratamento padrão ouro, os 3 pilares de sustentação do tratamento eficiente do TDAH são esses 3 aqui. E quando a gente fala de pilar, a gente está falando de sustentação, né? A gente está falando de pilares que não só sustentam o tratamento eficiente, mas também dão segurança, dão mais eficiência, traz mais eficácia para esse tratamento, ok? Que é a medicação, e aqui é o foco da nossa live de hoje, a gente vai falar sobre a medicação hoje. É claro que a medicação, gente, não é para todo mundo, mas em torno de 80% dos casos de TDAH, seja criança, seja adolescente, seja adulto, vai precisar da medicação. Você vai se beneficiar da medicação. Então, assim, é um número muito alto de crianças, muito alto de pessoas que têm TDAH que precisam da medicação, cerca de 80% dos casos.
Então, quando a gente coloca esse eixo aqui como indispensável, a gente está dizendo o seguinte, que essa criança, esse adolescente, esse adulto com TDAH precisa periodicamente passar pelo médico para avaliar e reavaliar a necessidade do uso da medicação. Então, pode ser que seu filho hoje não precise da medicação, mas pode ser que mais para frente ele precise. Pode ser que hoje ele use medicação e mais para frente ele não precise. E pode ser que mais para frente ainda ele volte a tomar medicação. Então, é necessário que essa pessoa com TDAH periodicamente esteja em contato com o médico para avaliar a questão da medicação, sendo que cerca de 80% dos casos vai precisar de medicação, vai ser beneficiado com a medicação. A medicação é o recurso mais poderoso e eficaz para reduzir os sintomas de TDAH. De longe, ele é o eixo mais importante, tá? Quando a gente está falando de redução de sintomas, ok? Junto com a medicação, a gente tem a terapia comportamental, a terapia que a gente chama de TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é feita por um psicólogo. E esse psicólogo vai trabalhar com a criança estratégias comportamentais para que ela consiga lidar, né? Que ela consiga se entender primeiro, né? Entender o que está acontecendo com ela e ela consiga lidar com as suas dificuldades no dia a dia. Ela aprenda estratégias para lidar com as suas dificuldades, ok? Então, a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, ela é um eixo complementar, é um eixo indispensável aqui no nosso tratamento, considerado tratamento eficiente, tá? E quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente inclui aqui a orientação de pais. É claro que o adulto, né, a gente não vai fazer orientação de pais, o adulto a gente tem esses dois eixos aqui, mas quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente inclui esse pilar de sustentação, que é a orientação de pais, que é um pilar indispensável no tratamento e é o pilar que vai potencializar os resultados desses dois eixos. É a orientação de pais que vai fazer com que esses dois eixos de tratamento sejam muito mais eficientes e tenham seus resultados potencializados, ok? Então, esses três eixos é o que não pode faltar no tratamento de uma criança com TDAH, tá? Na semana passada, na live da semana passada, que tá gravada aqui no Instagram e tá gravada no meu canal do YouTube, meu canal do YouTube se chama Juliana Deodato. Na live de semana passada a gente falou sobre a terapia cognitivo-comportamental e falou sobre orientação de pais, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha lá se você perdeu, pra gente não ter que repetir hoje, né, as mesmas informações. A gente vai focar então hoje na medicação, que é um eixo também desse tratamento padrão ouro, tá? Tratamento padrão ouro é o tratamento que tem maior evidência científica de resultado positivo. Então vamos lá, deixa eu só prender aqui, porque esse meu tripé aqui não tá muito legal. E aí, o livro, né, para quem tá entrando agora, a gente tá lendo esse livro aqui, Dr. Clay Britz, tá? Como lidar com mentes a 1000 por hora. Deixa eu ajeitar aqui. A gente tá lendo esse livro aqui. E a gente tá no capítulo 7, a gente tá entrando aqui na questão da medicação. Meu Deus, tá difícil hoje. Ai, meu Deus do céu, peraí. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui, porque tá difícil. Depois eu vou ter que pegar outro tripé. Bem, vamos lá. Então, ele vai começar a falar aqui no livro o seguinte, que a medicação, ela beneficia cerca de 80% das pessoas que têm TDAH. Então, assim, é um número muito alto, né, de pessoas que têm TDAH que realmente vão precisar da medicação. Porque, gente, a medicação, né, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico. Ele tem a ver com o funcionamento do cérebro. Então, a medicação, ela é essencial no tratamento do TDAH. Por quê? Porque a medicação vai agir justamente nessa disfunção
que o TDAH tem no cérebro. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente como funciona isso, mas é importante que você entenda, né, principalmente você que é mãe, pai de crianças com TDAH, que a medicação, ela serve, não é para acalmar a criança, não é para a criança deixar de ser hiperativa, não é só isso, isso também vai acontecer, mas o objetivo da medicação é ajudar esse cérebro a ter combustível suficiente, energia suficiente para que ele consiga realizar as tarefas que ele precisa realizar no dia a dia. As tarefas mais simples do dia a dia, que a criança tem dificuldade de engajamento, dificuldade, né, de realizar, porque ela tem baixo combustível cerebral, a medicação vai ajudar na produção desse combustível, porque no TDAH ele tem pouco. Então, como ele tem pouco, ele não consegue ter energia suficiente, né, combustível cerebral suficiente para executar as tarefas. E aí ele foge dessas tarefas. Quando a gente oferece a medicação para a criança, a medicação vai atuar justamente aumentando esse combustível, aumentando a quantidade. E quando você aumenta a quantidade, o seu cérebro consegue funcionar melhor. E ele consegue, então, promover o engajamento da criança em atividades que antes ela não conseguia, tá? E aí a TCC, né, a terapia cognitivo comportamental, vai fazer o quê? Vai ajudar a criança a aprender estratégias para executar essas tarefas que são tão difíceis para ela no dia a dia, tá bom? Então a medicação, ela é o recurso mais poderoso e eficaz para se reduzir os sintomas de TDAH. Então, e cerca de 80%, como eu falei, se beneficiam da medicação, tá? E aí a gente tem duas recomendações em relação à medicação. Para crianças menores de 5 anos, os indícios, né, as evidências científicas indicam, os protocolos indicam que a gente não deve prescrever a medicação para TDAH de crianças menores de 5 anos. Essa é uma indicação, tá? Agora, existem alguns casos muito específicos de crianças que têm um TDAH num nível muito alto, que traz muitos prejuízos. Em alguns casos específicos, essa medicação é liberada para crianças menores de 5 anos, tá? Mas a indicação, de um modo geral, é que a gente não comece a dar a medicação quando a criança tem menos de 5 anos. E que a gente invista muito mais na orientação de pais. Então, quanto menor a criança, mais a gente vai investir na orientação de pais. Mais a orientação de pais vai ser importante no tratamento, tá? E aí, a partir dos 5 anos, a gente já pode começar a prescrever a medicação. Então, os consensos, né, os protocolos internacionais já autorizam, já indicam, melhor dizendo, né, o uso de medicação para o TDAH quando a gente está falando de crianças, né, maiores de 5 anos, ok? E essas crianças vão se beneficiar da medicação a partir dessa idade, tá? Como eu expliquei para vocês, né, eu gosto de explicar isso usando essa metáfora do tanque de combustível, né? Porque assim, o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de energia, ele precisa de um combustível. E o combustível que faz o nosso cérebro funcionar em algumas áreas que no TDAH estão em dificuldade, né, estão em atraso de desenvolvimento, que estão ali com algum problema, é o combustível que a gente chama de desculpa, gente, Ritalina não, que eu tô lendo aqui. Oh, meu Deus, sumiu a palavra. Dopamina e noradrenalina. São dois combustíveis principais que no TDAH tem baixa quantidade, principalmente da dopamina. E a dopamina é um combustível do nosso cérebro que é responsável, dentre outras coisas, pela nossa motivação interna, pela nossa capacidade de se engajar em tarefas que a gente precisa cumprir, porque a gente tem um alvo, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, porque a gente tem, né, um compromisso.
E como o TDAH tem baixo combustível, né, baixa quantidade de dopamina no cérebro, as conexões do cérebro elas não estão funcionando muito bem. Por quê? Para que todas as informações elas aconteçam dentro do nosso cérebro, todas as ligações, né, entre os neurônios aconteçam no nosso cérebro, a gente precisa desse combustível. Porque é esse combustível que vai fazer com que nossas informações passem de um neurônio para outro. Se a gente tem pouco combustível, pouca energia vai passar, pouca informação vai passar. Por isso que as crianças com TDAH têm tanta dificuldade de iniciar tarefas que para elas exigem um esforço maior. Por isso que as crianças com TDAH têm dificuldade de controlar impulso, têm dificuldade de manter a concentração em atividades, têm dificuldade de controlar os seus movimentos, inibir movimentos que não são necessários num determinado momento. Então, porque eles têm baixo combustível cerebral. E aí a medicação ela vai entrar justamente para aumentar a quantidade de combustível, tá? Eu vou mostrar duas imagens para vocês, só para vocês entenderem rapidinho como funciona isso, tá bom? Ó, esse aqui, gente, é um desenho de um neurônio. Neurônio estão nos nossos cérebros e são através dos neurônios que tudo que a gente faz, desde o respirar, né, até fazer uma atividade, falar, fazer uma live, escrever, enfim, tudo que a gente, escovar o dente, tudo que a gente faz passa pelos neurônios, tá? As informações vão passando de um neurônio para outro. Então a gente tem um neurônio, aqui a cabeça do neurônio, aqui o corpo, e aqui a gente tem o finalzinho do neurônio. Aqui, ó, a gente tem outro finalzinho do neurônio, é como se tivessem dois neurônios ligados, tá vendo? Aqui é o finalzinho do outro neurônio. E os neurônios, eles se ligam aqui, ó, no final de um com o final do outro. Só que eles não encostam, vocês estão percebendo que eles não estão encostadinhos? Eles estão próximos uns dos outros e a informação desse neurônio aqui de cima passa para o neurônio de baixo através desse combustível aqui que a gente está vendo em azulzinho, tá vendo? Então ele sai daqui e ele passa para cá e vai passando de um neurônio para o outro. E é justamente esse combustível aqui que o TDAH tem em pouca quantidade. Então, quando libera o combustível, esse neurônio de baixo recebe pouco. E aí ele não consegue manter a atenção, não consegue manter a concentração, o engajamento nas atividades. Ele começa as coisas, mas aí como ele tem pouco combustível, ele para na metade, desiste. Ou ele faz cometendo mais erros, esquecendo as coisas, ok? Vou mostrar uma outra imagem aqui, ó. Ó, aqui é um desenho daquilo ali, ó. Aqui é o finalzinho de um neurônio e aqui é o início do outro. Tá vendo essas bolinhas pretas que estão aqui? Ó, peraí, deixa aqui. Essas bolinhas pretas de um neurônio, eles soltam aqui, ó. E esse buraquinho aqui, esse Vzinho aqui, ó, vai pegando tudo para levar para o outro neurônio. Quando a gente tem o TDAH, o que a gente tem? Um problema exatamente nisso aqui. Além de ter pouco combustível, pouco bolinha preta, vamos dizer assim, né? Disponível para passar para o outro neurônio, a gente ainda tem uma dificuldade porque esses captadores aqui, ó, eles pegam pouco neurônio. Então, pouco neurônio não, desculpa, pouco combustível. Então, assim, gente, se eu não tenho, pensa só no carro. Se eu tenho um carro com pouco combustível, ou eu não saio de casa, porque se eu for, por exemplo, se eu for do Rio de Janeiro para São Paulo, se eu tiver pouco combustível no meu tanque de gasolina, né, no meu tanque do meu carro, eu nem saio de casa, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar em São Paulo. Não é isso? Então, o que eu tenho que pensar? Ou eu paro num posto para encher o tanque, ou eu vou ficar em casa, eu nem saio de casa, ou se eu quiser sair de casa mesmo assim, vai chegar no meio do caminho, a gasolina vai acabar e eu vou ter que parar.
Então, no TDAH, a mesma coisa. Ou a gente enche o tanque desse combustível que está com pouco, ou essa criança não vai conseguir iniciar a tarefa, porque o cérebro vai olhar e vai falar assim, não tem combustível suficiente, então nem vou começar. Ou então ele vai começar, mas o combustível acaba e ele para na metade. Ou ele começa a cometer um monte de erros, um monte de falhas, porque o combustível está acabando. Entenderam como é que funciona? Então, como que a gente enche o cérebro, né, o tanque de combustível do TDAH? Através da medicação. A medicação ajuda a encher, né, a aumentar esse combustível no cérebro. Então, assim, eu gosto de explicar isso para os pais. Por quê? Porque os pais precisam entender que a medicação, ela não é um paliativo. A medicação, ela é essencial, né, por conta disso, porque a criança, sem a medicação, por mais que a gente ensine para ela estratégias, por mais que ela faça terapia, por mais que os pais aprendam a lidar com essa criança vai ter muita dificuldade, porque ela vai até um determinado ponto, mas depois ela não consegue mais ir. Por que ela não consegue mais ir? Porque o combustível dela acaba. Entendeu? E por mais que a gente motive a criança, por mais que a criança se esforce, ela não tem combustível. Então, a gente pode ter o melhor carro do mundo, o carro mais rápido, mais caro do mundo. Se não tiver combustível, não adianta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A mesma coisa, não adianta essa criança ter um cérebro super, sabe, que é inteligente, que consegue fazer tudo, que compreende as coisas. Se ela não tem combustível, ela não vai chegar aonde ela tem que chegar. Entenderam? Por isso que a medicação ela é importante em 80% dos casos. Por quê? Porque em 80% dos casos, só a medicação vai ser suficiente para conseguir aumentar essa quantidade de combustível no cérebro. Ok? Não vai adiantar só a gente trabalhar com reforço positivo, a gente trabalhar com recompensa, porque isso também ajuda a aumentar o combustível? Ajuda, mas não é suficiente para 80% dos casos. Ok? Então, a gente vai ter que trabalhar de forma conjunta, tanto com a medicação ajudando a aumentar esse recurso cognitivo, né? Aumentar esse combustível, quanto com as estratégias da TCC, principalmente as estratégias de reforço positivo, onde a gente vai trabalhar com recompensas e tudo mais, tá? Ok, pessoal? Até aqui deu para entender? Deu para compreender a importância e por que a gente trabalha com a medicação no tratamento do TDAH? Porque o TDAH, gente, não é um transtorno comportamental. Claro que ele vai ter uma influência no comportamento da criança, óbvio, uma influência muito grande no comportamento da criança, mas ele não é um transtorno comportamental, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa trabalhar aqui nesse cérebro, ok? Oi, Estelita, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Então, quais são as medicações mais indicadas para o TDAH? Aquelas que têm evidência científica de que funcionam para crianças, adolescentes, adultos com TDAH. Dentro das medicações, a gente tem uma classificação das medicações que a gente chama de primeira linha. O que é primeira linha? São as melhores medicações para TDAH, aquelas que têm mais resultado. As de segunda linha, de terceira linha, de quarta linha. Quando que a gente usa de segunda, de terceira ou de quarta? Para casos específicos que, além do TDAH, a criança tem outras comorbidades, outras condições médicas associadas, como, por exemplo, quando a criança tem TDAH e transtorno de ansiedade, TDAH e transtorno do sono, TDAH e enurese noturna, TDAH e depressão, TDAH e TOD. Aí a gente pode escolher, né, as outras opções. E quando a primeira opção
não funcionou, não foi bom para aquela criança, não trouxe muito efeito colateral. Por exemplo, crianças que têm síndrome de Tourette ou crianças que têm tique, quando ela toma a Ritalina, por exemplo, pode aumentar o tique, pode aumentar, né, os sintomas da síndrome de Tourette. Então, muitas crianças que têm essas síndromes, né, e o tique, ela não vai se beneficiar da Ritalina, ela vai precisar de tomar outra medicação, entende? Então, quando a gente tem comorbidades, quando a gente tem efeitos colaterais altos que não passam, porque a maioria dos efeitos colaterais passam logo nas primeiras semanas, e quando a criança não teve um benefício com as medicações de primeira linha. Aí a gente vai passar para a segunda, para a terceira ou para a quarta, se for necessário, tá? E qual seria essa medicação de primeira linha para trabalhar, para melhorar os sintomas do TDAH? Porque o que eu observo, gente? Eu observo muito, eu acompanho muitas mães de TDAH, quase 400 mães de TDAH que eu acompanho todos os dias no meu canal. No meu grupo do WhatsApp. E o que eu observo lá? Eu observo que muitos médicos, eles não medicam o TDAH, eles medicam o comportamento da criança. Então, se a criança ela tem comportamento de birra, se a criança ela é desobediente, vamos dizer assim, entre aspas, né? A criança tem dificuldade de seguir regras, os médicos acabam medicando isso ao invés de medicar os sintomas do TDAH, que vão ajudar a melhorar tudo isso. Então, isso acontece muito, tá? Provavelmente, se você tem um filho com TDAH que não toma as medicações que eu vou falar agora, provavelmente é isso que aconteceu. O médico avaliou que o comportamento da criança principal não era a desatenção e precisou medicar da outra medicação, tá? Então, vamos lá. Quais seriam, então, a medicação de primeira linha, né? A primeira escolha. E quando eu falo medicação de primeira escolha, são a medicação que todos os protocolos nacionais e internacionais indicam como sendo de primeira escolha, de primeira linha, tá? Os tops, tá? Todos, não tem, é unanimidade em relação a isso. Todas as pesquisas indicam a mesma coisa. São os psicoestimulantes, ok? Psicoestimulantes, eles são considerados tratamentos, né, medicação de primeira linha para TDAH, porque ele aumenta o tempo e a quantidade de dopamina nos espaços que existem entre um neurônio e outro. Oi, Lília, seja bem-vinda. Lembra que eu mostrei um neurônio e o outro neurônio? E a dopamina, né, o combustível sendo passado de um neurônio para outro, e eu falei que a quantidade de dopamina era pouca, que a quantidade de combustível era pouca. Então, o psicoestimulante, ele vai agir no cérebro, aumentando a quantidade de combustível que passa de um neurônio para o outro. E quando ele aumenta a quantidade de combustível que passa de um neurônio para o outro nas ligações, nas vias relacionadas à atenção, aumenta então a capacidade da criança de sustentar o foco, de conseguir se concentrar naquilo que é importante, não prestar atenção em tudo ao mesmo tempo e não conseguir prestar atenção em nada. E diminui a inquietude e, consequentemente, né, diminui a inquietude e também a impulsividade, ok? O foco principal é aumentar a quantidade de combustível para que essa criança consiga manter um foco. Se ela consegue manter o foco, automaticamente ela vai diminuir a ansiedade, a impulsividade e a inquietude dela, tá? Então, o que os psicoestimulantes fazem? Eles aumentam a atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É a nossa concentração, a nossa capacidade de sustentar a atenção um tempo suficiente para a gente realizar uma tarefa. Por isso que a criança consegue prestar mais atenção na aula, prestar mais atenção no exercício que ela está fazendo, prestar mais atenção no que a mãe está falando com ela. Por quê? Porque aumenta a capacidade de atenção sustentada, de concentração.
e aumenta também a capacidade de se auto-engajar mais e melhor numa atividade de longa duração e que exige um esforço mental dessa criança e que muitas vezes não vai ter uma recompensa imediata. Então, vamos dar um exemplo disso. Criança precisa estudar para a prova e ela precisa sentar para estudar. Ela tem dificuldade de manter a atenção porque ela tem pouco combustível no cérebro dela para conseguir ficar concentrada para estudar. Então ela não consegue estudar, aí a mãe briga, aquela confusão toda que a gente já sabe. Quando a criança está medicada, o que acontece no cérebro dela? Ela aumenta a quantidade de combustível. Então ela aumenta a capacidade de concentração. E aí a criança consegue ficar mais tempo concentrada na hora de estudar para a prova. Ok? E aí, quando ela aumenta a capacidade de se concentrar na hora de estudar para a prova, ela aumenta o engajamento nessa tarefa que é chata para ela, que exige dela um esforço mental maior e que não tem uma recompensa imediata, porque ela vai estudar, mas ela não vai ter nenhuma recompensa ali na hora, né? A recompensa só vem quando? Depois que ela fizer a prova, que a nota vier e que ela tirar uma nota boa. Então a recompensa é depois, não é na hora. E todas as tarefas que não tem recompensa na hora, crianças com TDAH têm dificuldade. O cérebro faz uma leitura e ele identifica, essa tarefa não tem recompensa. Então eu não vou iniciar a tarefa porque eu não tenho energia, combustível suficiente para iniciar e terminar a tarefa com qualidade. Então o cérebro bloqueia. Por isso que a criança foge desses tipos de tarefa. Ok? Aí você fala assim, Juliana, mas meu filho toma medicação, melhora a atenção dele, mas ele não quer estudar mesmo assim. Ok, porque tem a ver com o quê? Com a criança não gostar de estudar, a criança não vê sentido naquilo, tudo bem. Mas o cérebro dela tá pronto para aprender, tá pronto para prestar atenção. Aí que entra a terapia cognitivo-comportamental. Tá vendo como é que as terapias, medicação e TCC, se complementam? Porque a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, vai ensinar para essa criança estratégias para ela estudar de uma forma mais eficiente. E a orientação de pais vai ensinar para os pais como os pais podem lidar com esse comportamento da criança para que ela consiga sentar para estudar. Então, como que os pais podem organizar esse estudo? Como que os pais podem motivar a criança? Como que os pais podem reforçar esse comportamento para que ela consiga sentar para estudar? Então, é um conjunto de estratégias. A medicação, junto com a TCC, junto com a orientação de pais, vão se integrar, né? E vão complementar uma a outra, fazendo com que a criança consiga fazer aquilo que ela precisa fazer, que para ela é difícil. Tudo bem? Então, aumenta a capacidade de atenção, né, sustentada, atenção, concentração, o autoengajamento para atividades de longa duração, que exige esforço mental e que não tem recompensa imediata, que é o grande problema do TDAH. Tá bom? E aí o livro começa, né, o capítulo, ele vai falar também sobre os dois tipos de psicoestimulantes, que é a medicação de primeira linha do TDAH. Primeiro tipo, metilfenidato, que a gente conhece como Ritalina ou Concerta, e lisdexanfetamina, que a gente conhece como Venvance, tá? Esses dois tipos de psicoestimulantes são usados no Brasil, são vendidos no Brasil, ok? O metilfenidato, gente, a Ritalina, por exemplo, né, que é o metilfenidato, ele tem estudos já consolidando, né, o uso e a segurança dessa medicação desde 1960. Então não é uma medicação nova, uma medicação que não teve pesquisa. Pelo contrário, é uma medicação amplamente pesquisada e que já chegaram à conclusão de que ela não traz prejuízos a médio e longo prazo, ok? Os efeitos colaterais que
que e muitas vezes a criança apresenta, né, no início do tratamento, eles são efeitos transitórios que costumam passar logo no início do tratamento, tá? E aí o que a gente vai avaliar? Sempre a gente vai avaliar o custo-benefício. Se o custo-benefício está sendo positivo, a gente mantém a medicação. Se está sendo negativo, suspende a medicação e a gente vai investigar uma outra medicação, vai oferecer para a criança uma outra medicação que vai substituir aquela que não foi benéfica para ela, tá? O que a gente não pode fazer é no primeiro sintoma suspender a medicação sem conversar com o médico. O médico precisa ser avisado de tudo que acontecer com a criança. O que a criança sentiu, o que a criança deixou de sentir, precisa ser falado com o médico, tá? Para que ele avalie se isso é um efeito transitório, se é algo que precisa suspender a medicação, se é algo que precisa diminuir a dosagem, ou aumentar a dosagem, ou trocar a medicação. Ele é que vai avaliar de acordo com a sua explicação, né, com o seu retorno de tudo que está acontecendo, se ajudou a criança a melhorar ou não, ok? Essa semana perguntaram lá no nosso grupo do WhatsApp se a medicação, né, Ritalina, enfim, metilfenidato, tinha que ser dado antes da criança ir para, por exemplo, a criança vai para a escola. Na hora que a criança vai para a escola ou antes? Porque o que a mãe fazia? Quando a criança ia entrar na escola, ela dava medicação, porque na cabeça dela, assim que a criança tomava a medicação, o remédio já começava a fazer efeito e aí ela ganhava mais tempo de duração. Só que não era isso que acontecia. Porque o que acontece, gente? A medicação, né, ela é indicada que a criança ou adolescente tome em torno de 40 minutos antes das atividades diárias dela, tá? Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, tá bom? Por quê? Porque cada criança tem um metabolismo e a medicação em cada organismo pode ter um efeito diferente. Então, por exemplo, a Ritalina comum, né, a Ritalina de 10 miligramas, ela tem uma duração, né, dos seus efeitos em torno de 4 horas. São todas as pessoas, todas as crianças que vão ter duração de 4 horas? Não. Na verdade, a maioria não chega a 4 horas, tá? Por quê? Porque a gente está falando de criança. Criança já tem um metabolismo muito mais rápido do que um adulto. Então, ela já vai processar essa medicação muito mais rápido do que um adulto. Então, ela já vai reduzir o tempo de duração da medicação no organismo. E quando a gente está falando de crianças, né, cada criança também tem a sua própria forma o seu próprio metabolismo. Então, de uma criança para outra também pode variar, tá? Então, o que a gente precisa fazer, que foi o que eu orientei a mãe? Você vai dar a medicação, né, em torno de 40 minutos antes da criança ir para a escola. Deu a medicação. E você vai conversar com a professora, para a professora observar mais ou menos quanto tempo ela percebeu que a medicação começou a fazer efeito. Para a mãe poder saber se os 40 minutos são suficientes ou não. Tá? Porque às vezes a medicação começa a fazer efeito antes de 40 minutos. Às vezes demora um pouco mais. Depende de cada criança também. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar em relação à medicação é que a medicação, né, o metilfenidato, os psicoestimulantes, eles também aparecem em 2 tipos, que são medicações de liberação imediata, que é de curta duração, e a liberação lenta, que é de longa duração. Então, a gente tem também essas possibilidades, tá? O que é indicado? Que na primeira escolha, na primeira vez que a criança for tomar medicação, que a gente comece com a de curta duração e vá aumentando isso caso seja necessário, tá? Então, assim, se vai tomar a de curta duração ou a de longa duração, isso vai depender de cada caso, tá bom? Não é que uma é melhor do que a outra, nem nada disso. É o quanto essa criança precisa
da medicação. Quanto tempo ela precisa, tá? E aí a gente vai, o médico, né, vai avaliar junto com a família qual seria a melhor opção para essa criança, ok? Uma outra coisa também que é recomendado em relação à medicação é que a gente não deve dar o psicoestimulante para criança, para adolescente, para adulto com TDAH depois das 15 horas. Por quê? Porque, principalmente se for a de longa duração, né? Por que, gente, que não pode dar depois das 15 horas? Porque provavelmente vai afetar o sono dessa criança. Porque se faz efeito mais tempo, ela vai ficar atenta mais tempo, né, sob o efeito da medicação, e isso vai afetar o sono dela. Então, a indicação é que a medicação seja dada de manhã, ou se precisar à tarde, né, antes das 15 horas, para dar tempo da medicação sair do organismo e não afetar o sono da criança. Até porque a gente já sabe que crianças com TDAH costumam ter muitos problemas de sono. Então, se a gente oferece o psicoestimulante, né, depois das 15 horas, provavelmente a gente vai piorar ainda mais essa questão do sono da criança, tá? E uma outra questão também que é importante a gente observar dentro dos efeitos colaterais é a perda de apetite. Então, se o seu filho está tendo perda de apetite significativa, né, com perda de peso significativa, a gente tem que comunicar ao médico para a gente poder tentar ver uma alternativa, tá? Sobre a medicação. Então, existem algumas alternativas que são, por exemplo, mudar o horário da medicação. Já teve casos de paciente meu que a criança tomava medicação, tinha que tomar medicação meio-dia, para ir para a escola. E aí, o que acontece? A criança não almoçava, porque tomava medicação, não conseguia almoçar. E aí, o que a gente fez? A gente antecipou o almoço da criança para 11h40, mais ou menos, porque aí ela tinha fome e comia, e aí depois a gente dava a medicação. Então, tem esses ajustes que a gente pode fazer, né? Ou então dar a comida meio-dia para a criança e dar a medicação depois que ela almoçar. Então, são alguns ajustes que a gente também pode fazer para melhorar essa questão da perda do apetite, que pode acontecer em alguns casos, né, de crianças quando tomam medicação. Ok? Pessoal, assim, em termos do conteúdo do livro, né, do capítulo, que eu trouxe assim os pontos principais, já falei para vocês, mas eu queria que vocês colocassem perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão da medicação, sobre esse eixo do tratamento, que vocês colocassem aqui as dúvidas de vocês para a gente já ir conversando, tirando as dúvidas, que eu acho que é um tema tão importante, né, para a gente poder conversar. Claro que eu não sou médica, muita coisa eu não vou saber ou nem vou poder responder, mas se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão da medicação, podem colocar aqui. Eu sei que lá no grupo, quando a gente começa a falar de medicação, né, o grupo fica assim, borbulhando de comentários, porque é um tema que realmente chama muita atenção, né? Outra coisa, já perguntaram para mim, não sei se vocês têm essa dúvida, a medicação do TDAH pode pegar, né, abrir a cápsula e jogar o pozinho, né, dentro do suco, dentro da água ou dentro do suco para a criança tomar? Pode, gente, pode sim, tá? Pode acontecer isso, porque às vezes tem crianças que têm dificuldade de engolir, né, o comprimido, tem resistência, então você pode abrir e jogar o pozinho, né, a medicação dentro do suco e dá para a criança tomar. Inclusive isso está lá na receita, na bula, né, indicando que pode ser feito isso, tá? Outra coisa também que sempre me perguntam é sobre o genérico da Ritalina, né, do metilfenidato. Se é a mesma coisa, se não é, se é bom. E aí eu vou responder para vocês o que alguns médicos me relataram, me orientaram. Inclusive o Dr. Clay Britz uma vez me respondeu isso. E também sobre a experiência de alguns pacientes, tá? O genérico,
ele é bem mais em conta em termos financeiros, né? Mas o que acontece com o genérico, gente? A lei brasileira diz que o genérico não precisa ter 100% da quantidade do princípio ativo da medicação na medicação que ele está ali se propondo, né? Então, o que acontece? Não estou afirmando que acontece isso, mas por lógica, né? Se você tem possibilidade de colocar menos para cobrar mais barato, geralmente os laboratórios vão fazer isso. Então, o que acontece com o genérico? Na maioria das vezes, ele costuma ter um efeito menor, não quer dizer que acontece com todo mundo, costuma ter um efeito menor e costuma ter mais efeito colateral. Acontece isso com todo mundo? Não acontece com todo mundo. Então, o que eu indico, baseado na experiência dos meus pacientes e baseado no que alguns médicos me relataram? Se você, né, não tiver condições de comprar, né, o original, vamos dizer assim, só puder comprar o genérico, você compra e dá para o seu filho e observa como que vai ser a resposta. Se realmente está tendo a resposta adequada, se está funcionando para ele bem, e se os efeitos colaterais, né, se surgirem, se eles vão sumir com o tempo, tá? Porque isso acontece, tá? Nas primeiras semanas, a tendência são os efeitos colaterais sumirem, tá bom? Então, alguns somem nas primeiras 2 semanas, outros no primeiro mês, depende do efeito colateral, depende da criança também. Então, você oferece e observa, vê se realmente está ajudando e se tiver tudo bem, não tem problema nenhum usar o genérico, tá? Só tô levantando essa questão porque em algumas crianças, pelo menos na maioria das crianças que eu acompanho, que usaram, né, e por experiência de alguns médicos que eu conversei, costuma ter uma eficácia menor, tá? Mas às vezes dentro do custo-benefício, vale a pena, porque realmente a Ritalina, né, ela tem um valor, um custo alto e nem todo mundo tem essa possibilidade. Em relação também, outra pergunta que costumam fazer, já que vocês não estão perguntando, eu mesmo estou perguntando. Essa medicação é distribuída pelo SUS gratuitamente? Não é distribuída pelo SUS gratuitamente. Mas aí tem um porém. Existe dentro do SUS nacional, uma lista de medicações que são obrigatórias serem distribuídas gratuitamente. A medicação para o TDAH, né, o psicoestimulante, metilfenidato, Ritalina, não está nessa listagem. Então, o SUS ele não é obrigado a distribuir gratuitamente essa medicação, tá? Inclusive, ano passado teve uma discussão, tentaram colocar na listagem e não aceitaram, foi uma confusão danada, enfim. Mas não está nessa listagem de medicação do SUS. Agora, existem leis municipais e leis estaduais que garantem o fornecimento gratuito dessa medicação para crianças com TDAH. E aí você vai ter que procurar no seu município, no seu estado, se a medicação é oferecida gratuitamente. Eu sei que vários estados oferecem de forma gratuita, tá? Inclusive, eu moro no estado do Rio de Janeiro e existe uma lei no estado do Rio de Janeiro. Quem é do estado do Rio de Janeiro quiser essa lei, depois me pede no direct que eu mando para vocês, que diz que a medicação de TDAH deve ser distribuída de forma gratuita, tá? Alguns estados oferecem de forma gratuita, outros estados não. Então, você tem que procurar a Secretaria de Saúde do seu município, a Secretaria de Saúde do seu estado, para ver se é distribuída ou não gratuitamente. Ok? Porque no federal não tá disponível. Tudo bem? Agora, você não tem condições, realmente é muito puxado para você, seu filho precisa da medicação, tem a indicação médica de que ele precisa da medicação, entra na justiça, gente. Procura o Ministério Público. Procura o Ministério Público e solicita a medicação gratuita, que com certeza você vai ganhar,
tá? Pode demorar um pouco, enfim, aqueles trâmites legais que a gente sabe que existe, mas você vai ganhar porque é necessidade do seu filho. O médico atestou ali que ele precisa da medicação e então, entrando no Ministério Público, você acaba conseguindo a liberação da medicação gratuita, tá? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Sim ou não? Enquanto vocês estão aí pensando, vou só para finalizar aqui, tá? Nós estamos lendo esse livro aqui, ó, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, Dr. Clay Brits, nosso Clube do Livro TDAH. Estamos na nossa 6ª live. Estudamos hoje, conversamos hoje sobre o capítulo 7, onde a gente falou sobre tratamentos, né, baseado em evidência. Todas as lives, todas as 6 lives que a gente já fez do Clube do Livro estão gravadas aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, tá? A gente vai ler, cada semana a gente vai ler um capítulo do livro até dezembro, toda quarta-feira, 19 horas, tá bom? E semana que vem eu acho que vai ser a live mais esperada de todas, que vai falar sobre inclusão escolar. Capítulo 8, inclusão na escola. Vai ser o nosso capítulo 8 que a gente vai conversar semana que vem aqui no Instagram. Então eu espero você e aproveita, compartilha, né, esse convite para outras mães que você conhece, compartilha esse convite para professores que você conhece, porque a gente vai falar de inclusão na escola e não adianta só a gente falar com mães, a gente precisa falar com os professores também, ok? Então te espero semana que vem para a gente continuar nosso papo de mãe e continuar nosso Clube do Livro, para a gente conversar e para a gente aprender juntas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.